Oi, gente, meu nome é Kelly. Nós vamos agora para a última palestra do Ecofórum, que tem como tema Em Tempos de Pandemia. E eu vou abordar para vocês sobre o seguinte tema: é possível prever novas pandemias? Como poderemos evitar que novas pandemias se desenvolvam? Bom, eu sou engenheiro florestal, formado pela UFMG, tenho mestrado aqui na UFLA e também atualmente eu faço doutorado no programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada, aqui também na UFLA. Pensando primeiramente na primeira pergunta, né, é possível prever novas pandemias? Um artigo publicado na revista Viruses, ele fala um pouco sobre coronavírus em morcegos na China. Ele aborda inicialmente no artigo sobre três diferentes tipos de coronavírus que causou mortes no mundo. Os dois primeiros foram o SARS e os MERS. O SARS ele foi por volta de 2002 e o MERS em 2012. E em 2017 nós tivemos outro vírus atacando, né, que foi a gripe suína, que também causou algumas mortes. E no artigo ele faz uma afirmação bastante interessante e que era aí um alerta sobre essa pandemia do coronavírus. Ele disse que possivelmente nós teríamos outro surto de SARS ou outro coronavírus parecido e que esse vírus iria vir de morcegos e provavelmente iria iniciar na China. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma coisa importante, é que esse artigo foi publicado em 2019, aí no início de 2019, em março. No entanto, né, diversos órgãos, eles ignoraram esse fato, que essas alertas que foram dadas pelos cientistas, né, sobre essa pandemia que poderia existir. Além disso, um infectologista famoso chamado Larry Brilliant, ele foi um dos responsáveis por combater a varíola em 1980, né? Ele estava ali na linha de frente do combate à varíola. No entanto, ele veio à mídia atualmente justamente por uma palestra dele no TED, em que essa palestra ela ocorreu em 2006 e ele fazia aí uma previsão de ocorrer uma pandemia. Ele dizia ali na sua palestra que o mundo em que nós conhecíamos ele não iria ser mais possível, que você não iria mais entrar em um avião sabendo que poderia ter alguém infectado ali. E foi justamente por isso que voltou à tona esse vídeo, uma vez que nós estamos vivendo essa situação. Além disso, né, atualmente, né, isso aí foi antes de surgir o coronavírus, atualmente diversas pesquisas, o que ela tem mostrado sobre pandemias? É que essas pandemias elas ocorrem principalmente por transferência zoonótica. O que seria isso? Transferência por animais. Existe uma estimativa que de cada 4 doenças, 3 são transmitidas por agentes zoonóticos. Além disso, o ser humano ele adquire 3 a 4 vezes novas doenças por ano. Isso acarreta no aumento da frequência de pandemias. Alguns cientistas eles falaram que nós escapamos de 5 tiros, né, que foram o SARS, o MERS, a gripe aviária, a gripe suína, o ebola, mas que o sexto eles nos acertaram de cheio, porque tudo parou por conta da pandemia. E essa frequência de pandemias nos últimos tempos, ela tem se aumentado muito, justamente por conta dessas mudanças que nós temos visto, tanto nas mudanças sociais quanto ambientais. Nós temos alterado gravemente o ambiente que nós temos vivido e isso tem aumentado, então, na frequência de pandemias. Além disso, existem alguns modelos para predizer isso. Esse aqui é um modelo epidêmico simples, né? Um modelo já há bastante tempo implementado e bem conhecido. Para vocês entenderem melhor, aí no eixo X nós temos o R0, que ele é o número básico de reprodução. O que ele representa? Ele significa, então, o número total da população, considerando que todos os indivíduos ali são indivíduos suscetíveis, multiplicado pela proporção de indivíduos realmente que são suscetíveis à doença. E no eixo Y é a fração de infectados. Então, esse gráfico aí ele foi retirado de um artigo na Science desse ano, após aí o surto de coronavírus.
E quando esse índice, então, ele passa de 1, a gente ocorre, então, as epidemias e as pandemias, como ilustrado aí na linha tracejada azul, nós temos os indivíduos imunes e na linha preta nós temos a fração de indivíduos infectados. Então, existem alguns modelos para prever a ocorrência de novas pandemias. No entanto, é importante a gente entender que não é fácil um vírus, um fungo ou qualquer outro micro-organismo infectar o homem. Ele tem que passar por vários processos até chegar a ser uma doença. No entanto, a vida como nós levamos de destruição ao meio ambiente, de desmatamento, de acabar então com o meio que nós temos vivido, isso tem aumentado as chances de ocorrer pandemias, como a gente tem vivido e como a gente tem visto nos últimos anos. Então, essa frequência, esse aumento, é justamente pelo impacto que nós temos causado no meio em que nós vivemos. Mas e agora? Como que a gente pode evitar, então, que novas pandemias se desenvolvam? É um passe de mágica? É de uma hora para outra que isso vai acontecer? Não, né? Existem diversas formas que a gente pode evitar, então, e prevenir pandemias. Alguns cientistas, eles fizeram um relatório desenvolvendo, então, 160 medidas que podem ser feitas para prevenir novas pandemias. E eu vou citar só algumas dessas que são bastante interessantes da gente entender nesse momento. A primeira medida que eu coloquei aqui é em relação ao poder público. O poder público ele deve sim pensar em medidas de prevenção a pandemias. Então, o poder público ele tem que se importar com a saúde pública, desenvolver medidas para que toda a população seja atendida da forma adequada. Além disso, nós temos que repensar a questão do tráfico de animais, nós temos que combater isso. Uma vez, né, como eu disse, que diversas doenças elas são transmitidas por animais. E esses animais traficados, muitas vezes, eles transmitem diversas doenças. Além disso, nós temos que preservar a nossa biodiversidade, criar novas áreas de preservação para que nós tenhamos um ambiente mais equilibrado. Outra atitude importante é a gente repensar as nossas cidades. Nós simplesmente destruímos tudo para construir cidades, e nossas cidades hoje, os grandes centros urbanos, na verdade, né, eles só têm concreto, né? Nós vivemos um mar de concreto e o planejamento urbano tem fracassado. No entanto, né, principalmente os países mais desenvolvidos, eles têm repensado essa forma de desenvolver cidades e criado meios, ambientes mais verdes, mais sustentáveis, para que nós possamos conciliar, então, o meio que a gente vive e o meio ambiente. Então, um novo planejamento urbano é um ponto que deve ser, sim, pensado. Além disso, nós temos que ter, então, um desenvolvimento sustentável. Isso é muito importante, né? Linkar atitudes que pensem no meio ambiente, que pensem na questão ambiental, que pensem na questão social e que pensem na questão econômica. A gente deve conseguir equilibrar esses 3 parâmetros para que a gente possa evitar, então, novas pandemias. E por último, né, que eu coloquei foi mudar hábitos. Nós devemos, então, sim, mudar os nossos hábitos, a forma como que a gente lida com o meio que a gente está. Nós temos que entender, então, que nós fazemos parte do meio em que vivemos e não que estamos no topo dele. Então, repensar como nós desenvolvemos nossas rotinas, como nós lidamos com o meio ambiente. Então, novos hábitos devem sim ser repensados para que nós consigamos, então, evitar pandemias como essa, né? Que tudo parou por conta de uma pandemia. Então, era isso. Eu gostaria de agradecer vocês que ouviram as palestras até aqui, que participaram. Todas as dúvidas vocês podem deixar nas palestras. E, mais uma vez, muito obrigada.